Caso Vini Júnior, Silvio, é muito interessante como esse caso está se tornando um marco na Europa, né? Uma discussão aqui no Brasil, uma discussão na Europa toda, e que pode, inclusive, fazer com que a Espanha tenha uma lei antirracista, porque os casos vêm se arrastando há muito tempo e nada é feito pela Espanha, pelo governo, pelo país como um todo. Nada é feito e temos que considerar a história, né? A Europa invadiu a América Latina, destruiu as culturas aqui, da mesma forma como escravizou na África milhões de cidadãos para mobilizar o seu esquema produtivo, né, de grandes plantations, essas coisas. Isso gerou uma discriminação. Hoje em dia, na Europa, se você falar que você é latino-americano, eles vão falar, cucaracha. Quer dizer, é uma coisa... Cucaracha é barata, né? Quer dizer, é uma coisa depreciativa, da mesma forma como eles tratam os negros, né? Os próprios cidadãos franceses, ingleses, que provêm de gerações que migraram das colônias, então na terceira geração lá, eles também são discriminados, eles também são considerados cidadãos de segunda categoria. Então, o processo que eu diria mais amplo é o de decolonização, quer dizer, desmontar essa construção ideológica, não é histórica, é ideológica, ela não corresponde à realidade, por isso que ela é ideológica, né? Quer dizer, de diferenciar os brancos europeus, arianos, né, dos demais que têm uma miscigenação cultural e a pele escura, ou a pele bronzeada, ou a pele amarela, não importa, né? Então, é muito bom, num primeiro momento, que o governo brasileiro tenha reagido como reagiu, exigindo explicações, mobilizando a justiça e reforçando, vamos dizer assim, a denúncia dessa discriminação, que fez com que o governo espanhol também se mexesse. O governo espanhol não ia se mexer sozinho, porque as discriminações lá são muito presentes. Então, como se criou um cenário internacional de exigências de cumprimento do respeito aos direitos humanos, o governo espanhol também começou a se mexer. Mas não tenhamos ilusões, quer dizer, a ideia de uma raça superior, de um continente que dominou a nós, que dominou aos africanos, que não quer sair dessa posição de se considerar muito melhor que os demais. Então, esse enfrentamento é um enfrentamento que passa até pelas denúncias, por exemplo. Nós tivemos aqui a discussão sobre o Monumento dos Bandeirantes, em São Paulo, que era uma elegia, né, a um caçador de índios que ia lá escravizar os índios para botar nas plantações de açúcar, por exemplo, né? Então, esse processo de decolonização das mentes, da destruição dos símbolos que valorizam os opressores, também está inscrito nesse cenário onde o racismo nos jogos de futebol passa a ser condenado. Eu vejo como um passo adiante na democratização de uma maneira mais ampla das sociedades e na defesa dos direitos daqueles que são discriminados. Sabe que me chamou a atenção a análise de um jornalista hoje, dizendo que os casos de racismo na Europa, e principalmente na Espanha, são sempre relacionados à xenofobia, como se os negros fossem todos migrantes, como se a sociedade espanhola não tivesse negros, né? Então, eles sempre relacionam o racismo à xenofobia. E daí eu vi alguns brasileiros que moram lá na Espanha falando que sofrem muito de fato isso e que os próprios negros espanhóis também sofrem, né? Então não é só a xenofobia, é o racismo generalizado na sociedade espanhola.